Quando pensamos em arte, muitas vezes nos vem à mente pinturas, músicas, poesia, teatro. Mas a Bíblia nos lembra que arte é mais do que estética. É a expressão da própria imagem de Deus em nós. Afinal, fomos criados pelo Criador. Lá em Êxodo 31 encontramos Bezalel, o primeiro homem descrito na Bíblia como cheio do Espírito de Deus, dotado de sabedoria, inteligência e habilidade para todo tipo de trabalho artístico, ou seja, a arte não nasceu apenas da imaginação humana, mas como um dom divino derramado pelo próprio Espírito. E Bezalel não foi o único. Os salmistas, com suas canções poéticas, transformaram experiências pessoais em adoração eterna. Os profetas, com metáforas e imagens vívidas, nos mostram que a palavra falada também é arte. E até Jesus, com as suas parábolas, usou narrativa criativa para comunicar verdades profundas. Ao longo da história da igreja, cristãos compreenderam que a arte é um canal de encontro entre o humano e o eterno. Basta lembrar de Agostinho e a sua paixão pela música como reflexo da harmonia de Deus, ou dos grandes pintores do Renascimento que viam cada traço como uma oração em cores. E até na nossa geração, artistas cristãos têm usado canções, filmes, ilustrações digitais para apontar para Cristo em meio a uma sociedade sedenta de sentido. A verdade é que todo jovem criativo carrega essa centelha do Criador. A arte não é apenas para entreter, mas para formar cosmovisão, moldar a cultura e revelar a beleza de Deus ao mundo. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como a juventude, a Bíblia e a arte podem caminhar juntas para transformar não apenas a forma como enxergamos o mundo, mas também como nos expressamos nele. E hoje aqui nesse café eu tenho a honra de receber um cara que eu conheci através de uma conferência cristã de artes. Ele é pastor, ele é líder de juventude, ele é escritor, ele é músico, ele é mestre em ciência da religião. E eu quero convidar a Geandre, vem pra cá, por favor. Geandre Moretti. Olá, Eric. Beleza, amigo? Prazer. Tudo jóia, vamos tomar um café aí, trocar uma ideia. Muito obrigado. Pelo café já valia. A ideia também. Então, já vou começar direto, vou começar logo com perguntas. Então, Geandre, vamos lá. Você acredita que a arte, ela pode ser uma forma de expressar os propósitos de Deus para o mundo? E como é que isso aparece na sua caminhada? Você que é músico, você que é escritor? Sim. Cara, é super importante a gente conversar sobre arte entre cristãos, não necessariamente arte cristã. E a gente vai tentar desdobrar um pouco isso, né? A arte é uma forma muito clara de expressar o propósito de Deus no mundo. A primeira imagem que a Bíblia oferece de Deus é ele como criador, como uma força criativa. O primeiro emprego de Deus na Bíblia é de um artista criando beleza, criando coisas coloridas, sons, sabores e dizendo que aquilo era belo, que aquilo era bom, né? Então, cada vez que um artista cria beleza dentro dos valores do reino de Deus, ele está expressando o propósito de Deus no mundo. O problema, e por isso que uma pergunta é instigante, o problema é que muitas vezes nós, cristãos evangélicos, achamos que a arte ela só expressa Deus se ela for evangelística. Mas Deus não escreveu assim, Jesus te ama em cada folha de cada árvore, né? Então nós também não precisamos achar que só a arte que é confessional, que é evangelística ou que é litúrgica, que está ali no culto, está expressando o propósito de Deus no mundo. Ela também expressa, mas não é apenas esse tipo de arte, né? Por exemplo, Deus valoriza a família, isso é um valor do reino de Deus? Sim. Então uma obra de arte, seja um quadro, seja uma canção, um poema, que valorize a família, está expressando o propósito de Deus no mundo? Sim. Deus valoriza a criação, o cuidado com a criação, essa criação que ele fez bela? Sim. Então uma obra de arte que reflita a natureza e que inspire, portanto, cuidado com ela, está expressando o propósito de Deus no mundo. Então, as possibilidades de um artista ser instrumento de Deus são limitadas só pelos valores do reino de Deus, mas a imaginação, a criatividade podem ser muito livres sempre. Eu termino essa resposta citando outro artista que eu vi, Marcos Nati, que é do Brother Bíblia. Participei de uma conferência onde ele respondia algumas perguntas, e alguém fez uma pergunta mais ou menos parecida com essa, e ele é chargista, né, desenhista, e ele falou isso: olha, uma vez eu desenhei um leão, e alguém chegou para mim e perguntou: que coisa bonita, é o leão de Judá?
Falou, não, o leão da África. Tipo, não é porque eu faço um leão que tem que ser o leão de Judá porque eu sou cristão. Não, Deus fez o leão e a criação testemunha, testifica de Deus e eu reflito esse valor, essa beleza que vem de Deus na minha arte. Né? Isso, é muito interessante escutar isso, porque, como você falou, né, a gente tem a visão de que o cristão, o crente, né, ele só pode apreciar arte se for, como você falou, né, se for aquilo que está dentro ali das 4 linhas daquilo que ele acredita, né. Sim. Então, por exemplo, se a gente for por essa linha, você não vai nem para o cinema assistir Vingadores, por exemplo. Porque o que é que tem de Deus e de Jesus ali? Tem um Deus nórdico, que é o Thor, então já começa ali com uma coisa bem mundana, digamos, então a gente não vai fazer nada praticamente, porque tudo aquilo que a gente for fazer, você vai seguir somente aquilo que você crê, porque está escrito, sendo que nos próprios filmes, como por exemplo Os Vingadores, você encontra elementos que apontam também para o Evangelho, como diversos outros, né? Isso já foi um problema, viu? Sim. Essa questão, e ainda é talvez em alguns ambientes mais conservadores mesmo, né? No sentido ruim da palavra. Que você não pode ir no cinema, que você não pode assistir algumas coisas, né? E é claro que tem que haver o bom senso, mas você tem que examinar tudo e reter o que é bom, como Paulo diz, a igreja de Tessalônica, né? Então quando ele diz examinar tudo, então como é que eu vou examinar se eu não puder ter contato, se houver a proibição? Então, é claro que logo depois ele diz que você tem que se afastar de todo tipo de mal. Então, tem coisa que é má, obviamente, então isso você se afasta. Agora, tem coisas que pode haver o diálogo, né? Paulo mesmo, ele escreve isso, mas ele vive isso. Quando chega lá, no Areópago, em Atenas, e vê aquele monte de deuses, né? Ele vê o altar ao Deus desconhecido e consegue criar uma ponte, dizer, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é ele que eu vim falar. Aquele altar não foi construído para o Deus que é pai de Jesus, mas ele encontra uma ponte, e a arte é um terreno muito legal para a gente encontrar essas pontes, né? Eu gosto de fazer isso com a juventude, fiz isso no sábado passado com a juventude Batista Leste. Peguei Superman, esse novo do James Gunn, né? E peguei um diálogo, para não dar spoiler, porque tá no cinema ainda, peguei só um diálogo entre ele e a Lois Lane, que ela coloca ali, eu sou punk e você acredita em todo mundo, eu questiono, você confia nas pessoas, a gente é muito diferente. Aí eu peguei isso para falar, e Jesus quando fala para os discípulos, estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos, sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Como é que a gente consegue equilibrar Lois Lane e Clark Kent aí nisso? Então, assim, tá tudo aí pra gente consumir com sabedoria, com discernimento, mas criar pontes, né? Falar, isso aqui é ruim. Isso aqui que acontece nesse filme, esse valor que o filme defende, que às vezes defende o valor ruim, defende algo que a gente não acredita, isso aqui a gente não pode aproveitar. Mas isso aqui a gente pode aproveitar. Então não é tudo ruim, a gente não pode jogar, como diz a expressão, jogar o bebê fora com a água, né? Quando você vai esvaziar a banheira. Né? Então você tem que salvar alguma coisa e existe ali, você cria pontes, você cria diálogos e você não fecha a porta para o diálogo com as pessoas no mundo, com a escola, com a universidade, né? A gente não pode viver em um paraíso artificial, numa bolha. Não, a gente está no meio do mundo, tem que se relacionar com as pessoas, inclusive com a arte produzida, né? Não, e foi legal que você falou do Superman, porque eu estava pensando justamente nisso aí, né? Em como os quadrinhos, né? O cinema ali interpretou o Superman, e pelo menos do que eu pesquisei da história, né? Dizem que foi 2 judeus que escreveu, que criou a história do Superman, e se a gente for olhar, existem pelo menos ali dois entendimentos do Superman. Eu vi que existe um entendimento que diz que se Deus criou o homem, nós vamos criar o super-homem, né? Algo querendo mostrar superior a Deus. Então, se a gente for olhar com esse olhar de religiosidade, o cara vai dizer, não, é algo profano, porque é algo superior a Jesus. É algo superior ao que Deus criou, que é o homem. Então, mas se a gente for olhar pelo lado mais dessa cosmovisão, a gente vai ver o tanto de semelhança que tem Superman com Jesus. Mas eu vou ainda além, Eric, e assim, mesmo se ele fosse, ou se ele for um personagem profano, ainda assim a gente consegue talvez ressignificá-lo. Porque quando a gente vai lá, mais uma vez para Paulo no Areópago, Paulo ele vai falar, porque nele vivemos, movemos e existimos. Se eu não me engano, é um trecho de hino a Zeus, de Cleanto. Ouvi falar já. Então, assim, mesmo algo que foi feito de forma pagã mesmo, para um Deus que é diametralmente oposto ao Deus de Pai de Jesus. É possível tirar um proveito de algo. Você ainda consegue pegar aquilo e ressignificar, como você citou, Thor, que é um Deus nórdico, enfim. A gente consegue, cara, é só a gente ter boa vontade, a gente ter a cabeça um pouco mais aberta ao diálogo e a gente ter sabedoria, ter discernimento, e tem que pedir isso a Deus mesmo, para a gente conseguir fazer essas pontes.
pessoalmente, eu não vejo o Superman especificamente desse lado. E, na verdade, a obra de arte, ainda mais personagens tão longevos como Superman, o desenhista, o roteirista que pega depois, ele consegue colocar, né? Às vezes o original, o autor original, o criador, pensou de uma maneira e 50, 60, 70 anos depois foge ao seu controle. Exatamente. Alguém pega e coloca outra coisa. Outra então, coisa, nada a ver. enfim, a interpretação também vai mudando ao longo do tempo. E se a gente parar para olhar, o tanto de semelhança que tem dele com Jesus não é por acaso, é proposital. Eu gosto muito do Homem de Aço, então tem uma cena do Homem de Aço que ele tá numa igreja, não sei se você lembra, e tem um vitral atrás dele que tem Jesus e ele tá ali bem na frente. Então aquela cena mostra, tipo, talvez o objetivo, que era ele representar Jesus de uma forma mais lúdica, talvez seja isso. É o lance da interpretação do autor naquele momento. Sim. Porque o diretor mesmo, Zack Snyder, ele deixou isso muito evidente, totalmente, assim. Tem cenas que, mais do que Homem de Aço, acho que Batman vs Superman deixa isso muito na cara. E aí a gente pode dar spoiler, porque o filme já tem 10 anos, eu acho, né, quase. A hora que o Superman morre no Batman vs Superman, ele é colocado nos braços da Lois Lane. E o enquadramento do Zack Snyder é da Pietà de Michelangelo, exatamente, de Maria segurando Jesus. Então, assim, ele não esconde que ele coloca toda hora aquela imagem de ele como Salvador, como Salvador inacessível. Aquela capa vermelha, como, né? Acima da humanidade e tal. Que é o que o James Gunn tenta dar uma mudada agora, colocando ele muito junto com o pessoal. Eu sou tipo Emanuel, mais Emanuel do que Messias, né? Pro James Gunn era o Messias, na verdade pro Snyder era o Messias, pro James Gunn é Emanuel, enfim. Mas é muito legal a gente ver que a gente pode, inclusive, se a gente estivesse conversando numa escola, por exemplo, numa universidade, a gente podia explicar o conceito de Messias e Emanuel usando Superman de Snyder e James Gunn. Vê que oportunidade maravilhosa, né? Isso tudo tá ligando à arte, né? Exatamente. Mas aí já partindo para a segunda pergunta, sendo bem direto, na sua visão pessoal, Geandre Moretti, como a cosmovisão cristã ela influencia de forma que você possa enxergar beleza, cultura e criatividade? Como é que a gente pode enxergar a beleza, a cultura, a criatividade, nisso tudo ao nosso redor, de uma perspectiva cristã, né, na cosmovisão que a gente tem, né? Ótima pergunta. E quando a gente pensa em cosmovisão, a gente está pensando em visão de mundo, né? Então, o que é a cosmovisão cristã? É uma discussão muito longa, mas para resumir, voltando para a Bíblia mesmo, para o cerne da questão, eu gosto de pensar em Gálatas 5, quando Paulo, às igrejas da Galácia, ele vai listar mesmo, né, as dimensões do fruto do Espírito e as obras da carne. Se a gente focar nas dimensões do fruto do Espírito, a gente pensa em amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, ou mansidão e domínio próprio. Então, é uma ótima lista para começar. Isso seriam valores do reino de Deus, e isso seria, então, as balizas para a gente conseguir filtrar o que a gente enxerga no mundo e o que a gente considera bom. Qual é a nossa peneira do que é bom, né? Então, diante disso, a gente pode interpretar o que é beleza no mundo. Para um cristão, beleza no mundo é o que reflete amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso já acho que é uma resposta meio que concreta, objetiva, suficiente. Tá, eu não deveria achar a violência por si só algo belo, porque isso vai contra o valor da paz. Então, tudo que é desamor, tudo que é falta de humildade, ou falta de controle, falta de domínio próprio, então isso não pode ser considerado algo belo, algo valioso para um cristão dentro da sua cosmovisão. Contudo, eu acho importante dizer isso não significa que a nossa arte tem que ser moralista ou puritana no sentido que a gente usa no senso comum, né? Aquilo assim, totalmente certinho, sem nada de sexo, sem nada de violência. Não, porque eu acho que a gente tem que entender o propósito final daquela obra de arte. Por exemplo, quando você olha para o texto bíblico, a gente tem passagens muito violentas no texto bíblico, com teor sexual também muito pesado. Aí você pensa, tem The Chosen, que está fazendo muito sucesso hoje. Se um dia o autor do The Chosen lá, o criador, pensa, eu vou fazer agora Juízes. Se ele quiser fazer uma interpretação cênica do livro de Juízes,
detalhado, Coisa vai pesada. ser uma coisa muito pesada, muito Isso é pesada. quase um Game of Thrones, né? Esquartejamento, não sei o que, então muito pesado. Então a gente pensa assim, isso não pode ser de Deus, porque cenas muito pesadas. É claro que ele pode escolher uma linha, mas enfim, se ele quiser fazer graficamente, arrisca, né? ele não vai estar ofendendo o texto bíblico, pelo contrário, ele vai estar seguindo. Então, violência ou sexualidade não é ruim dentro da arte, desde que a gente saiba interpretar qual é o propósito daquilo sendo colocado, qual é a mensagem final daquilo ali. Porque mesmo um filme de terror, por exemplo, e isso é ainda um cisma entre os cristãos, cristão crente não pode assistir filme de terror. Calma, eu não concordo com isso, com essa definição, porque se alguém fosse fazer os evangelhos de Jesus mesmo, as passagens de exorcismo todas ao pé da letra, esse é um filme de terror arrepiante. O cara se jogando lá nas pedras. Então assim, o fato de ser algo muito gráfico, com sangue, isso não significa que seja uma ofensa aos valores do reino de Deus. A questão é, existe elogio do pecado? Às vezes existe. Às vezes um filme está elogiando o pecado, a infidelidade, enfim, a promiscuidade. Às vezes existe esse elogio. Nesse caso, culto à morte, né? Tem bastante. Às vezes né? o culto à morte, o elogio à violência, a glorificação da violência, não tem como a gente dizer que isso é ok. Mas muitas vezes os filmes, mesmo que não são cristãos, o mal é tratado como mal. Sim. E no final o bem vence o mal. Isso não é o valor do reino de Deus? Então naquele momento, naquele caso, mesmo que haja talvez ali sexo ou violência, qual é o valor final daquilo? Se representa o reino de Deus, então a gente não deveria considerar isso oposto aos valores do reino de Deus. Então acho que a cosmovisão cristã tem que ser aplicada nisso, não na superfície, mas na interpretação profunda do que aquela obra de arte está querendo passar como mensagem. Aí quando você chega ao final e interpreta de forma amadurecida e consegue, não, aqui o mal está sendo louvado, o pecado está sendo defendido, então não tem condições. Mas de forma amadurecida, interpreta tudo, a mensagem final. Se isso está conectado com algum daqueles valores de Gálatas, então tudo bem, a gente consegue aproveitar e consegue tirar alguma coisa boa dali, né? Até porque tem filmes, como você falou, que tem cenas ali pesadas para construção da história, mas ou que foram baseados, né, em algo real, ou que foi a interpretação do próprio criador, o próprio escritor. Eu gosto muito, por exemplo, a Lista de Schindler. Sim. A Lista de Schindler, se a gente for ver, tem cenas pesadas tanto na área sexual, quanto na área da violência mesmo ali que ocorreu com os judeus, né? Mas isso não significa que o filme em si é uma porcaria. Você vai ver o filme, ele é profundo, ele tem uma mensagem profunda. É espetacular. Imagina, você começa a assistir as primeiras cenas do filme, vê uma cena ali que te desagradou, não, vou jogar o filme todo fora. Você perde ali mais de 1 hora de filme que tem proveito para você, para sua família, para o seu entendimento, para você entender muita coisa que talvez possa acontecer novamente na história, que a gente espera que não aconteça, mas para a gente entender o que é que levou aquilo a acontecer. Claro. Então a gente não pode simplesmente desprezar a arte. É aquela velha história, não julgar o livro pela capa, né? Não desprezar a arte porque a gente viu ali na capa algo feio, mas não se deu o trabalho de pelo menos tentar entender o que aconteceu. Tem que examinar. Eu lembro de 2 exemplos, inclusive, você citando agora, os 2, inclusive, dirigidos pelo Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo, que é um filme muito pesado graficamente, e muita gente não conseguiu assistir, deixava exceções. Isso foi discutido na época, será que ele não está exagerando? Né? E outro dirigido por ele também, se eu não me engano, acho que foi dirigido por ele, que é Até o Último Homem. Sim. Que também é uma história espetacular, um também é bem violento, muito poderoso, mas muito violento graficamente. Mas existe uma razão para você colocar nesses dois. Eu concordo que existe uma razão, você tem que representar o horror no sentido do Último Homem, da guerra, para mostrar o tamanho da beleza do sacrifício daquele homem, né? E Jesus a gente não precisa nem falar, né, na questão da paixão de Cristo. Então a gente tem que interpretar de forma mais amadurecida a obra de arte, né, mais profundamente. Isso aí, Giandro. Então, vamos lá, terceira pergunta, eu quero ver a juventude de hoje. Você acredita que a juventude de hoje vive uma crise de identidade? E como a arte ela pode ser ferramenta de reencontro com quem Deus o chamou para ser? Crise de identidade, a juventude vive mesmo, e a arte pode ser uma ponte para reconectar o jovem com quem ele precisa ser e com quem ele entende que é, como qualquer outra coisa pode ser uma ponte dentre as nossas experiências no mundo criado por Deus. Afinal,
Paulo diz à igreja de Corinto: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então tudo que um cristão faz precisa ser uma ponte para Deus. Aliás, tudo que o cristão faz que não é uma ponte para Deus é pecado, porque lá em Isaías diz: nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então tudo que não nos conecta a Deus é pecado, porque está nos afastando de Deus. Então os jovens realmente vivem uma crise de identidade, sem conseguir definir quem eles são, o que eles têm que ser. E pensando na arte nesse processo, grande parte da crise de identidade dos jovens na pós-modernidade, eu sinto que nasce do problema dos influenciadores digitais. Nós somos uma geração extremamente conectada e que acompanha a vida cotidiana de outras pessoas, né, que são chamados influentes, influenciadores. E dependendo do quanto nós damos valor e quanto nós damos ouvido a essas pessoas, elas passam a ser modelo e, portanto, referência de identidade para nós. E nós passamos a assistir o que elas indicam, os filmes, as séries, as novelas. Nós ouvimos e vamos procurar as músicas de fundo dos reels deles. A gente veste o que eles vestem, a gente tira foto nas poses que eles tiram. Isso é formatação de identidade. Isso. E quantos desses influenciadores são artistas? A maioria são artistas. Tem, às vezes, ali, sei lá, uma médica, sei lá, mas geralmente são artistas, a maioria. E o artista cristão, portanto, tem esse poder, essa responsabilidade muito grande nas mãos de ocupar esse espaço de influência digital para dar testemunho do que significa ser cristão. O artista e o atleta também, às vezes. Então, enfim, a pessoa... E pensando mais no artista, né? Que é artista cristão e, portanto, os influenciadores digitais são, a maioria, artistas. Ele geralmente é seguido por dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas, ou até mais de 1 milhão de pessoas nas redes. E ele precisa ser modelo de identidade de discípulo de Jesus. E influenciar, portanto, outros jovens a serem seus imitadores, como ele é de Cristo. É claro que a questão da identidade ela é muito mais profunda e precisa ser muito mais discutida. Só quando a gente pensa nesse cruzamento entre arte e essa perda de identidade do jovem cristão, a primeira coisa que eu penso é influenciadores digitais que formatam a identidade dos adolescentes e jovens hoje. A maioria são artistas e o artista cristão ele tem que abraçar isso, entender. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca de, por exemplo, não incentivar o consumismo, de ter muito cuidado com o que eu divulgo aqui, de não sensualizar demais. Enfim, o artista cristão, ele tem um poder e uma responsabilidade muito grande como influenciador de ter cuidado com que identidade cristã ele está permitindo que os jovens sejam formatados hoje, né? E isso aí que você falou do influenciador, eu lembrei que há poucos meses eu estava conversando com um amigo que trabalha com influenciadores e eu estava elaborando ali mais ou menos um discipulado para que ele usasse, tanto que o nome do discipulado é Influência com Propósito, para que ele, como tem contato ali direto com os influenciadores, começasse a chamar eles, né, para um café, para uma reunião e tal, e comece a trazer justamente por isso, porque você tem influenciadores aqui na nossa cidade que, por exemplo, tem 4 milhões de seguidores. Então agora imagine se esse cara tem um conhecimento que a gente tem, né, de caminhar com Deus ali, e ele começa a influenciar as pessoas para esse caminho. Espetacular. Se ele para de simplesmente... não é simplesmente parar, na verdade, de postar algum tipo de besteira, humor e tudo mais, até porque o humor faz parte. Entretenimento. Exato. Certo. Mas que esse humor, esse conteúdo, tudo aquilo que ele faz, tenha um propósito maior, apontar para algo maior. E que ele possa influenciar essas pessoas para algo maior. Então, eu estava elaborando mais ou menos, depois vou até compartilhar contigo, que é algo justamente nessa pegada, né? A gente olha, por exemplo, a gente tem muito influenciador aqui no estado. Mas se você perguntar assim, Eric, me diga 3 influenciadores aqui do estado que são cristãos, ou pelo menos que levantam a bandeira da arte, da cultura, voltado para a nossa linguagem. Eu não conheço. De verdade, eu não conheço. E assim, pelo menos de grande número eu não conheço. E quando você fala em entretenimento e humor, eu lembro, por exemplo, que há alguns anos eu estava num congresso da Juventude Batista Brasileira lá em Curitiba, e um dos preletores era um humorista e pastor, acho que chileno, se eu não me engano, Ulisses Oyarzún. Ele estava lá falando, enfim, pregando, e depois ele foi entrevistado. E perguntaram para ele, olha, é uma pergunta que até hoje eu me lembro muito claramente, porque é uma ótima pergunta. Isso lá em 2011, eu acho. E hoje não melhorou, piorou, eu acho. Perguntaram para ele, olha, o humor, ele era humorista mesmo, né, profissional. O humor envolve muita baixaria, né? Muito palavrão, enfim, brincadeira de duplo sentido, tudo isso. Você, como humorista cristão, como é que você consegue, assim, se comunicar dentro do humor
será que não fica difícil, né, você não apelar para essas coisas? A resposta dele eu achei espetacular. Ele falou, olha, quais são os dois maiores humoristas, assim, para mim, ele dizendo, para mim, na vida de todos, assim. Para ele disse, era o Charlie Chaplin e o Bolanhos, né, o Chespirito, né, o Charles Chapolin. E nenhum dos dois era apelativo. É claro que o Chaplin é muito antigo, mas na época do Chespirito ali já existia, né, esse apelo. Então, assim, você não precisa se rebaixar, baixaria, tudo isso, nem no humor. Isso. Então é possível você continuar com o humor, mas você às vezes ressignificar um pouco e pensar, poxa, isso não é valor do reino de Deus, a forma como eu estou fazendo isso. Eu posso continuar com entretenimento, com humor, lazer, isso é espetacular, tá tudo certo. Mas você pode continuar mantendo isso como uma veia artística, contudo, refinando isso segundo os valores do reino de Deus. Né? Contudo que sua arte aponte para algo maior, né? É, exatamente. Então vamos lá para a quarta pergunta. Giandre, qual passagem bíblica você mais se inspira quando pensa em criar, compor ou se expressar artisticamente? Para quem não sabe, ele compõe, toca, canta, escreve. Tem quantos livros que já tem? Tem um publicado já, né? e alguns já no caminho. E além das canções e tudo mais. E né? tu escreveu na Páscoa, não foi? Na verdade são contos, dois né? publicados já. Um de ficção e um pela Convenção Batista Brasileira, pela editora Convicção, recentemente, para a juventude. Mas enfim, passagem bíblica que mais me inspira a criar, compor e me expressar, eu não consigo escolher uma só, mas um grupo de textos, né, que são as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são obras literárias, assim, de altíssima qualidade, respeitadas, estudadas por não cristãos, inclusive. E o que Jesus faz é espetacular do ponto de vista espiritual, do ponto de vista artístico também, porque Jesus oferece poesia a gente simples, né? E Jesus oferece sensibilidade artística a gente que vivia no campo, que não sabia ler, que não tinha acesso a filósofos. E para mim a arte também ela cumpre um papel social importante, né? Eu não tenho pretensão, por exemplo, de fazer música para músicos. Eu tenho que comunicar com as pessoas, né? Nem tão pouco literatura. Então, acho que isso é um papel da arte, inclusive no cristão. A gente não pode fazer arte assim para 5 pessoas. A gente está aportando uma mensagem que tem que ser difundida. Então, você tem que conseguir se comunicar com as pessoas. E outra coisa importante das parábolas, além da beleza, você tem que se preocupar com beleza. E a mensagem, por exemplo, a pregação bíblica mesmo é o que eu me preocupo. Quando eu vou elaborar uma mensagem bíblica, eu lembro das parábolas no sentido de eu tenho que fazer algo bonito também. Não é só porque às vezes você prepara uma mensagem que ela é totalmente bíblica, respeitando tudo direitinho ali, com começo, meio e fim, conclusão, tal, apelo, mas ela não é bonita. Você não escolhe as palavras, você não escolhe as ilustrações, mas você pode fazer isso. Algo muito metódico, né? Talvez ali, né? Muito funcional, muito pragmático. Não, existe beleza. Jesus preza pela beleza. E outra coisa das parábolas de Jesus que sempre me vem à mente quando eu penso no meu ofício artístico é que Jesus ele não subestimava a inteligência das pessoas. Isso é algo que me incomoda às vezes nas canções, por exemplo, que a gente usa no culto. Às vezes são canções que... Sabor de mel. Não, calma, pera. Isso é outro problema, mas assim, às vezes as canções que a gente usa no culto são bíblicas, tá tudo certo, só que elas são tão simples que são quase infantilizadas às vezes. E não tem problema você cantar uma música infantil para as crianças, mas, gente, você subestima às vezes a inteligência da congregação, porque tem que ser tudo tão óbvio, tão claro, tão direto, sabe? Jesus, ele falava parábolas e o evangelho mesmo coloca que às vezes as pessoas não entendiam. E Jesus explicava uma vez ou outra, às vezes só para os seus discípulos, e aquela multidão não entendia o que ele estava falando. E Jesus não subestimava a inteligência, deixava as pessoas pensarem por si só. E acho que a arte tem que ser isso. As canções que eu faço têm preocupação poética e às vezes palavras que podem ser interpretadas de mais de um sentido, que as pessoas têm que pensar, mesmo na mensagem cristã, a pregação do pastor, não precisa ser totalmente direto, concreto, deixa as pessoas pensarem, interpretarem. Então as parábolas de Jesus sempre me falam muito nesse sentido assim, de beleza, de preocupação estética, de sensibilidade, de falar com a pessoa comum e de deixar as pessoas pensarem, ruminarem, interpretarem aquilo durante o restante dos seus dias. Acho que tudo isso é muito importante para a sensibilidade do artista cristão. E para
finalizar esse combo de perguntas, se a juventude cristã abraçasse a arte como uma linguagem de fé, que impacto você acredita que isso teria nos próximos anos? Cara, cristãos têm que ocupar, não todos os espaços, mas quase todos os espaços da sociedade. Tem que ocupar com sabedoria. A própria universidade, por exemplo, existe ainda de vez em quando esse discurso assim terrível, meio assim de idade média, né? De que meio trevas, assim, que você não pode ir para a universidade. Se for, vai se desconverter, aquela coisa toda. De maneira tem que ir. E acaba não indo fazendo a diferença, né? Pois é, a gente tem que ocupar esses espaços, ocupar a universidade não só nos bancos, mas na cátedra também. O cara tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que virar professor de universidade, tem que ocupar esses espaços, sabe? A gente precisa de artistas cristãos, tanto quanto a gente precisa de políticos cristãos, policiais cristãos, cristãos ocupando a sociedade como um todo. E não se trata, mais uma vez, voltando até para a primeira pergunta, né? De cristãos fazendo arte evangelística. Não é isso. Também, mas não apenas isso, mas cristãos, artistas, dando testemunho da imitação de Cristo em qualquer situação. Afinal, na sala de aula, por exemplo, o professor de matemática cristão não vai dizer assim, 2 mais 2 é igual a Moisés. Não, você vai dar uma boa aula de matemática, dando testemunho de como você é excelente no que você faz, como você é íntegro, como você respeita as pessoas, como você é um bom líder, como você sabe ser liderado, como você é um bom amigo. Então, você dá testemunho em tudo que você faz, você é sal e luz nessa terra caminhando sobre o mundo. Então, da mesma forma, um ator cristão, por exemplo, eu não acho que ele tem que atuar só em filmes e séries que sejam evangélicos. E é ótimo que exista isso. Mas não apenas isso, ele só tem que nunca abrir mão da sua imitação de Jesus, dos seus princípios essenciais de vida. Bem como o político cristão não deveria também. Ele não deveria aceitar a propina, não deveria, enfim. Ele tem que ser político para toda a sociedade, não só para os evangélicos, mas ele tem que manter seus valores. Então, um artista cristão que trabalha na arte como um todo, não só dentro do nicho evangélico, ele vai ter que dizer não para alguns convites. Às vezes vão convidar ele para um filme, para uma série, e vai dizer, poxa, analisando esse roteiro aqui, não tem como eu atuar nisso aqui. Mas às vezes não. Às vezes um filme não é classificado como cristão, mas é um conteúdo interessante, que no final traz um efeito afinado com os valores do reino de Deus. Seja ecologia, seja família, seja amizade, seja superação, esporte, saúde, enfim. Então tudo bem ele atuar naquilo ali. Então se a juventude cristã abraçar a arte como linguagem de fé, no sentido de testemunho do cristão ser sal e ser luz no meio do mundo, e os artistas cristãos produzirem música, produzirem filme, produzirem série, produzirem livros, produzirem quadrinhos, produzirem quadros para galerias de arte, produzirem arquitetura. Então a gente vai ter mais arte saudável no mundo. E essas obras vão estar aí para serem consumidas por cristãos e por não cristãos. E isso ao longo do tempo vai criar uma cultura menos poluída pelo pecado no catálogo da Netflix. Então quando você for procurar uma criança que não é cristã e for procurar daqui a, quem sabe Deus, daqui a 20, 30 anos, uma animação para assistir, mesmo que não seja a historinha de Davi, a historinha de Moisés, vai ter um roteirista cristão, vai ter um diretor cristão que já está nesse meio e que produz arte saudável. Então, ele vai consumir coisas saudáveis, sobre temas saudáveis, e a gente vai construir uma cultura melhor, de baixo para cima, entranhada no meio da sociedade, algo que, mais uma vez, como Paulo lá no Areópago, você não está percebendo, mas isso aqui é Deus. Esse altar aqui não tem uma placa dizendo Jesus, mas isso aqui é Deus, e Deus está aqui nesse negócio. Belas palavras. Muito obrigado, Geandre. Mas antes de finalizar, sim, diga. Eu queria fazer um ping-pong aqui rápido contigo. Vou fazer aqui 5 perguntas. Sim. As respostas serão sim, não ou talvez. Ainda bem que tem um talvez. Tá? Ainda bem que tem um talvez, né? A ideia é que nessas 5 perguntas a gente possa deixar quem está assistindo curioso, né? Por exemplo, a gente vai tentar fazer uma pergunta um pouco polêmica e ele vai querer saber o porquê do sim ou o porquê do não. E aí a gente vai responder isso depois lá nos stories do Instagram. Eu abro lá a caixinha de perguntas, a gente vai e responde, eu mando para você responde lá também. Para que as pessoas possam interagir conosco, mas a gente saia um pouco só do que nós falamos, mas vocês também possam participar e interagir. Então a primeira pergunta que eu quero fazer, sim, não, talvez. Chega, Jesus. Toda arte cristã
você já até respondeu aqui, na verdade. Tá. Toda arte cristã precisa citar a Bíblia? Não. A arte... Que vontade de falar mais. Tá? Que vontade de falar mais, né? Vai. Se segura. Alguém quiser Tá. saber mais, vai lá e pergunta. A arte, ela pode moldar a fé de uma geração? Pode. Sim, desculpa. Sim, né? Sim. Sim. Tá. Agora vai lá. A música gospel hoje é mais marcada, é mais mercado do que ministério? Sim. Sim, essa pergunta é tensa. Né? Artista cristão, ele é sempre um missionário? Eu posso perguntar o que você quis dizer com isso? Posso perguntar rapidinho? Pode. O artista cristão é sempre missionário. Assim, é o que eu acho que ele precisa ser ou a realidade dos fatos hoje? Não, o que ele precisa ser através da arte, né? Ali, a arte ele precisa sempre expressar, como você falou, né? Entendi. Algo que vai trazer ele para a missão de Deus, né? Trazer o outro ali para... Se a gente está falando assim do ideal, o artista cristão, ele sim, é sempre missionário. Artista cristão é sempre missionário, sim. E para finalizar, a juventude, ela usa a arte como fuga ou como fé? Juventude cristã, né? Claro. Isso, juventude Usa cristã. arte como fuga ou como fé? Difícil essa. Mas isso não é sim não, talvez, hein? Talvez? Você não fez a pergunta para eu conseguir responder sim não, talvez. Sim. É fuga ou fé? É fuga. Acho que é fuga, a maior parte do tempo. Sim, esqueci do sim ou não, agora que entendi. Olha aí. Entendi. Mas eu acho que a maior parte do tempo é fuga. Eu vou comentar só essa rapidão, porque eu acho que, por exemplo, a gente chega muito estressado em casa e eu vou assistir Netflix para desestressar. Acho que é mais fuga do que fé. Tanto que a gente produz, às vezes, mais do que a gente consome. É mais por fuga do que por fé. Geandre. Cara, prazerzaço. Obrigado. Deixe suas palavras lá pra galera. Gente, prazerzaço. Espero demais que esse projeto aqui seja incrível. Os próximos convidados também edifiquem muito a gente, produzam muita coisa interessante. Me segue no Instagram, segue a Insônica, a minha banda também. Se você é aqui, por acaso, da região de Natal, cola com a Juba Leste, Juventude Batista do Leste, Juventude Batista do Rio Grande do Norte, Juventude Batista Brasileira. Escuta a Insônica lá também no Spotify. Segue a gente em todas as plataformas, segue a gente no meio da rua também, quando a gente passar, vai ser um prazer. E aí, foi muito bom também estar com vocês aqui, compartilhar esse café aqui com o Geandre, esse momento aqui especial. Como eu falei no início, né? A arte está presente ali na Bíblia desde o início de tudo, como o próprio Criador, né? O próprio Deus trabalhando ali de forma artística para criar tudo isso que a gente vê, com as cores, com os sons, com os sabores, tudo isso faz parte da arte. E você tem também a questão de Bezalel. Bezalel estava pesquisando, dizem que ele tinha aproximadamente 13 anos, quando Deus encheu do espírito, né, dele para criar, para ser artesão. Isso, e além da arte que ele teve o talento também e o conhecimento para ensinar outros artistas. Então assim, você que é jovem muitas vezes está pensando, mas eu não sei fazer nada para Deus, ou Deus não tem nada para me usar e tal. Não, primeiro busca Deus, peça para que seja cheio dele, e com certeza ele vai ter algo para te usar. E assim, de coração, espero que seja também no meio da arte. Eu sou muito apaixonado. Eu não faço, eu não canto, não toco, mas eu sou muito entusiasta da arte. O Geandre sabe. Audiovisual é arte também. Também, né? Eu sempre gosto de estar envolvido com alguma coisa, algum projeto e tudo mais, porque eu acredito nisso, que é uma forma de Deus se expressar, faz parte de uma das esferas da sociedade que nós, com a nossa fé, precisamos estar também presente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Geandre. Deus abençoe. Cara, amém a todos nós. E você, não perca que próximo episódio tem mais, viu? Vai ser muito bacana. Chega. A gente vai trabalhar para que toda semana tenha algum episódio legal aí com assuntos. Juninho França, semana que vem. Eita, vai ser brincadeira, será? Seria massa. Mas é isso aí. Deus abençoe, valeu. Falou. E até mais. Até mais.